Bom dia, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Aqui é Tia Mari, em mais um domingo de EBD. Como vocês estão? Como passaram essa semana? Foi tudo bem? Conseguiram obedecer o papai e a mamãe? Brincaram bastante em casa? Fizeram bastante coisas divertidas? Depois, manda mensagem para Tia Mari e me conta tudo que está acontecendo aí, tá bom? Vamos orar para começar a nossa EBD? Feche os seus olhos onde você estiver, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Obrigado por este domingo. Abençoa, Senhor, a cada criança e a cada família que está nos assistindo. Fala ao coração delas e enche este lar de alegria. Em nome de Jesus, supra todas as suas necessidades e que elas possam ser abençoadas. Amém. Vocês se lembram da semana passada? Nós aprendemos sobre o primeiro juiz de Israel. É isso que está falando a nossa lição desse trimestre, sobre os juízes de Israel, né? O nome do primeiro juiz de Israel era Otiniel. Vocês se lembram dele? Ele era sobrinho de Caleb, foi escolhido por Deus para libertar o povo, né? E hoje nós vamos aprender sobre um outro juiz. Vocês querem saber que juiz é esse? Mas antes disso, vamos aprender o nosso versículo. Então, quem ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá e pega a Bíblia, tá bom? Vamos abrir a Bíblia no versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, tá? Todo mundo já pegou a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o que ninguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos repetir para a tia? Um gesto agora? O que ninguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A história de hoje, crianças, continua em Juízes. Hoje nós vamos aprender a história do segundo juiz de Israel, que está em Juízes, capítulo 3, do verso 15 ao verso 30. Então, depois, vocês peçam para que o papai e a mamãe leiam a Bíblia para vocês, tá bom? Todos os dias, crianças, precisamos ler a palavra do Senhor, para que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo, para que possamos ter conhecimento da palavra de Deus. Então, lá em Juízes capítulo 3, conta a história que depois que Otiniel libertou o povo de Israel, o povo teve paz. E sabe por que eles tiveram paz? Porque eles obedeciam os mandamentos do Senhor e eram fiéis à vontade de Deus, né? Não faziam o que os outros povos faziam, não adoravam falsos deuses, não mentiam, não faziam mais as coisas erradas que desagradavam o Senhor, né? Não cometiam mais os pecados antigos. Eles foram libertos do pecado, né? E com isso a vida deles foi transformada e eles tinham paz. Isso aconteceu por 40 anos. Enquanto Otiniel estava vivo, né? Ele conseguiu com que o povo cumprisse a vontade do Senhor. Mas Otiniel morreu. E aquele povo, crianças, novamente se esqueceu da vontade do Senhor. Vocês acreditam? Deus era tão bom com eles, mas mesmo assim, foi só Otiniel morrer e eles voltaram a fazer tudo errado de novo. Começaram a se envolver com aquele povo que não agradava, fazer as coisas que eles faziam erradas, a se dobrar diante dos deuses falsos, a oferecer ofertas que não eram para Deus, né? A se embebedar, a mentir, fazer coisas erradas. Tudo que era pecado, tudo que desagradava a Deus, eles faziam, né? Vocês sabem o que é pecado, né, crianças? Pecado
É tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, aonde a gente vai, a gente vê e desagrada a Deus, né? Então eles estavam fazendo tudo isso. E quando nós desagradamos a Deus, desobedecemos à vontade do Senhor, acontecem coisas ruins na nossa vida. E vocês acham que foi diferente com aquele povo? Não, crianças. Da mesma forma que quando a gente desobedece a Deus, né, temos consequências, aquele povo também sofreu as consequências do pecado. E eles, mais uma vez, foram presos. E agora se tornaram escravos de um povo que era conhecido como os Moabitas. Esse povo, crianças, era governado por um rei, e esse rei se chamava Eglon. Era um rei que oprimia o povo, né? Deixava eles escravos, eles tinham que trabalhar, tinham que pagar impostos, e eles sofriam muito com isso. Sofreram, crianças, por 18 anos as consequências da desobediência. Mas o nosso versículo diz que o que ninguém pensou podia acontecer foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus amava aquele povo. Deus tinha um plano para aquele povo. Mas para que esse plano se cumprisse, eles precisavam obedecer à vontade do Senhor, né? E depois de um tempo de tanto sofrimento, aquele povo, mais uma vez, né, se lembrou do Senhor. Que bom que nós, quando estamos errados, podemos nos lembrar do Senhor e se arrepender dos nossos pecados. Aquele povo se arrependeu dos seus pecados, dobrou seus joelhos e orou ao Senhor. Olha, crianças, eles oraram ao Senhor. Para orar, juntamos as nossas mãos, dobramos os nossos joelhos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Foi isso que aquele povo fez. Será que Deus ouviu o clamor daquele povo? A Bíblia diz que nosso Deus não está com os ouvidos tapados, mas que Ele escuta o nosso clamor. E Deus escutou o clamor daquele povo e Ele sabia que o arrependimento do coração deles era verdadeiro. Então Deus preparou alguém para libertar o povo. Naquela época, além de escravos, como eu falei para vocês, eles tinham que pagar os impostos. E havia um rapaz chamado Eude. E os israelitas escolheram Eude para que ele fosse levar os impostos para o rei de Moabe. Enquanto o povo separava os seus impostos para levar para o rei, Eude teve uma ideia. Ele fez, crianças, um grande punhal de aproximadamente meio metro, né? E colocou na sua cintura, do seu lado direito. Ah, tia, mas por que do lado direito, né? Geralmente, eles colocam do lado esquerdo, a gente pega a espada aí, né? Mas Eude era diferente. Eude, crianças, ele era canhoto. Vocês sabem o que é canhoto? Canhoto é aquela pessoa que faz tudo com a mão esquerda. Escreve com a mão esquerda, lava a louça com a mão esquerda, faz comida com a mão esquerda, tudo com a mão esquerda. Quem é destro faz tudo com a mão direita, né? Então, é muito mais difícil você achar alguém canhoto do que destro. A maioria das pessoas são destras. Mas Eude era canhoto, então ele era diferente. Que ele usou isso a seu favor para libertar o povo de Deus. Então ele fez esse punhal, colocou do lado direito e foi até ao rei de Moabe para entregar o tributo. Foi. Chegando lá no palácio, crianças, ele entregou o dinheiro para o rei e foi saindo, né? Como sempre fez. Mas ele falou assim, voltou para trás e falou: Rei,
eu tenho um segredo para te contar. Esse segredo é... E o rei, quietinho, fica quietinho. Se é segredo, só eu posso saber. Mandou todos os empregados saírem da sua sala. Ficou só ele e Eude. O rei Eglon não sabia, mas Eude já tinha um plano que Deus havia colocado no seu coração. Vocês se lembram que ele tinha do seu lado direito, crianças? Ele tinha um punhal. Então, o rei falou assim, vem aqui, Eude, chega bem pertinho que eu quero ouvir qual é esse segredo. Então, Eude, mais que depressa, com a sua mão esquerda, pegou o punhal e matou aquele rei, crianças. Aquele rei que havia oprimido o povo de Israel. Então, ele matou o rei e como estavam todas as portas, né, ele feriu o rei ali, como todas as portas estavam fechadas, porque o rei mandou todo mundo sair para que aquele segredo só ele pudesse ouvir, ele ficou lá preso, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da sala do rei. E Eude, depois que ele feriu o rei, ele, pulou a janela e foi correndo avisar o povo de Israel. Os empregados do rei estavam do lado de fora da sala e acharam, né, que o rei estava demorando porque talvez ele tivesse ido ao banheiro ou estava tomando alguma água, né, batendo um papo legal com Eude. Mas aí, crianças, o tempo foi passando e aqueles homens acharam estranho, né? Nossa, o rei tá demorando tanto, o que será que tá acontecendo? Abriram a porta e quando eles abriram, eles viram que o rei estava morto. Imagine só o susto daqueles homens. Mas, nesse tempo, Eude já tinha fugido, já tinha chegado lá na tribo de Israel, já tinha contado para eles, chamou os guerreiros e eles voltaram lá para Moabe e lutaram com aqueles guerreiros de Moabe. E aí eles venceram o povo e foram libertos, crianças, daquela escravidão, né? E Deus honrou o povo de Israel mais uma vez. Eles foram libertos, foram salvos, puderam viver em paz, né? E enquanto eles estavam cumprindo a vontade do Senhor, porque eles se arrependeram dos pecados, o Senhor também foi bom com eles, né? Guardou aquele povo, deu grandes vitórias na sua mão. E depois disso, Eude foi juiz de Israel por 80 anos. 80 anos, crianças, onde aquele povo pôde ter paz, pôde ter tranquilidade, né? Eles foram prósperos, porque eles cumpriram a vontade do Senhor e foram obedientes. É isso que acontece com a nossa vida também, quando nós somos obedientes ao Senhor, né? Ninguém imaginava que Eude fosse ter aquele plano de fazer um punhal, levar com ele, derrotar aquele rei daquela forma e assim libertar o povo de Deus. Mas Deus, ele faz tudo por amor a nós, né? Então, Deus, do que a gente nunca pensou que fosse acontecer, Deus, ele faz para o nosso bem, né? Então, não precisamos, crianças, ficar preocupados com o que vai acontecer, com o que vamos comer, né? Hoje nós estamos passando por um momento difícil, como nós comentamos no domingo passado. Todo mundo tem que ficar em casa, às vezes a gente não pode brincar e às vezes ficamos tristes, não é verdade? Ficamos tristes por causa disso, ficamos com medo, não é, crianças? Muito medo. Será? O que será que vai acontecer? Será que eu vou pegar essa doença? Será que meu papai e a minha mamãe vão conseguir trabalhar ou não? Não é? Ficamos com medo. Às vezes, crianças, ficamos até mesmo, com raiva. Por que tem que ser assim? Não é verdade? Ficamos bravos. Mas eu queria tanto fazer isso. Eu queria ir no parque, eu queria ir no shopping. E a gente fica bravo, né?
Precisamos disso, crianças? Não precisamos. Às vezes também nós nos desligamos das coisas do Senhor e começamos só ficar conectados na internet, assistindo vídeos. A internet hoje tem nos ajudado muito, mas não podemos deixar com que isso tire o lugar do Senhor no nosso coração, porque o Senhor ele precisa ser o primeiro no nosso coração, sempre, porque quando Deus não é o primeiro no nosso coração, as coisas começam a acontecer contra nós, assim como o povo de Israel, que se esqueceu de Deus e eles foram presos novamente, escravos. E quando qualquer coisa, crianças, toma o lugar do Senhor na nossa vida, nós também nos tornamos escravos do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, Então, não é que é pecado ouvir música, ou olhar o celular, assistir um vídeo. Não, isso não é pecado. Mas quando isso se torna o primeiro no nosso coração, só queremos fazer isso, não queremos mais orar, não queremos ler a Bíblia, não queremos saber de nada das coisas de Deus, paramos de obedecer os nossos pais, Deus, ele se afasta. E aí as coisas começam a se complicar na nossa vida. Nós não somos mais abençoados pelo Senhor, não é verdade? Então, não precisa, crianças, ficar preocupado. Não precisa, criança, ficar com medo. Não precisa, criança, ficar com raiva, viu? Porque o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos liberta. E Ele nos ama e grandes coisas Ele tem para fazer ao nosso favor. A Bíblia nos diz no nosso versículo que o que ninguém pensou é o que Deus faz para aqueles que o amam. E também ele diz lá em Filipenses, a tia vai ler com vocês aqui na Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não se preocupem com nada, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus, Então, crianças, como diz a Bíblia, como diz aqui em Filipenses, não precisamos nos preocupar com nada, porque o Senhor sabe o que precisamos e Ele irá preparar, já preparou todas as coisas para nós. Então, o que precisamos fazer é orar a Deus, sempre com o coração agradecidos, apresentar ao Senhor as nossas necessidades e Ele entrará com providência na nossa vida, Eude foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, E de uma forma que ninguém esperava, ele fez isso, porque o Senhor usou a vida daquele rapaz. A Bíblia nos ensina tudo o que precisamos para ser pessoas que agradam o coração de Deus. Se lermos a Bíblia, vamos conseguir entender a vontade do Senhor para nossa vida e fazer tudo o que o Senhor quer para que tenhamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida cheia de bênçãos, não é, crianças? Então, que neste domingo você possa orar ao Senhor e entregar o seu coração a Ele, porque Deus é o nosso melhor amigo e Ele cuida de nós, Ele nos ama. Amém, crianças? Deus abençoe a sua vida e você tenha um domingo, uma semana maravilhosa. Guarde essa palavra no seu coração. Seja obediente ao Senhor, obediente aos seus pais. Deus cuida de você. Amém? Não fique preocupado com o que vai acontecer no amanhã. Apenas ore, entregue os seus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará, porque Ele te ama. Amém? A paz do Senhor, crianças. Até domingo que vem. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar.